Você já sentiu que o mundo está rápido demais para ser compreendido? Que as crises políticas, a ansiedade digital e a sensação de cansaço constante não são apenas coincidências, mas partes de uma engrenagem maior. Vivemos em uma era de excesso de informação, mas de uma escassez profunda de sentido. Parecemos perdidos em um labirinto de espelhos, onde a realidade se confunde com o algoritmo. A verdade é que o caos do século XXI não é um acidente. Existem mentes brilhantes que dedicaram décadas para mapear as sombras da nossa sociedade. Eles previram a solidão nas redes sociais, a vigilância invisível, e por que, mesmo tendo tudo ao alcance de um clique, nos sentimos tão exaustos e desconectados de nós mesmos e dos outros? Por que trabalhamos tanto, se a tecnologia deveria nos libertar? Por que a democracia parece estar sob constante ameaça? E por que o consumo se tornou a nossa nova religião? Se você quer parar de apenas reagir aos acontecimentos e começar a entender as forças invisíveis que moldam sua vida, suas escolhas e o seu futuro, você precisa conhecer esses pensadores. Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias de 5 filósofos essenciais, que são as verdadeiras chaves para abrir as portas do entendimento contemporâneo. Prepare-se para uma jornada intelectual, que vai mudar a forma como você enxerga o feed do seu celular, o seu trabalho e a própria sociedade. O mundo vai fazer sentido como nunca fez antes. Antes de revelarmos o primeiro pensador, se você busca expandir sua consciência e não quer ser apenas mais um espectador passivo da realidade, inscreva-se agora no canal. Aqui, transformamos ideias complexas em ferramentas para a sua vida. Ative o sininho, porque o conhecimento que compartilhamos aqui é o que vai te destacar em um mundo de ruído. A filosofia muitas vezes é vista como algo distante, restrito a livros empoeirados e salas de aula silenciosas. No entanto, ela nunca foi tão urgente. No mundo contemporâneo, onde a imagem vale mais que o fato, e a velocidade atropela a reflexão, a filosofia atua como uma bússola. Ela não oferece respostas prontas, mas nos ensina a fazer as perguntas certas. Para entender o agora, precisamos de ferramentas conceituais. Não basta olhar para a economia ou para a tecnologia de forma isolada. É preciso compreender a estrutura do pensamento que sustenta essas áreas. Os filósofos que selecionamos para hoje não são apenas teóricos, eles são diagnosticadores do nosso tempo, apontando as feridas e as potencialidades da nossa época. Passaremos pelo pessimismo lúcido da exaustão moderna, pela análise da vigilância digital, pela liquidez das nossas relações e pela forma como o poder se manifesta hoje. Cada um desses 5 nomes oferece uma peça do quebra-cabeça. Ao final deste vídeo, você terá um mapa mental completo para navegar pelas crises e transformações deste século. Vamos conectar os pontos entre a teoria e a sua rotina diária. Do impacto psicológico das redes sociais às grandes tensões geopolíticas, esses pensadores explicam por que o mundo é como é. Sem mais delongas, vamos dar início a essa análise profunda. Prepare sua mente. Vamos conhecer os 5 filósofos que explicam o mundo contemporâneo. O filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, é talvez o maior intérprete da nossa saúde mental coletiva. Ele argumenta que saímos da sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, fábricas e prisões, para entrar na sociedade do desempenho. Hoje, não somos mais oprimidos por um patrão externo, mas nos tornamos nossos próprios carrascos. O imperativo do eu consigo, a busca incessante por produtividade e a exposição voluntária nas redes sociais criam o que ele chama de sociedade da transparência, onde tudo deve ser visível e consumível. Han explica que essa positividade tóxica leva inevitavelmente ao burnout, à depressão e à sensação de que estamos sempre em dívida. Ele nos alerta que o excesso de estímulos e a falta de momentos de contemplação e tédio
estão destruindo a nossa capacidade de pensar profundamente e de formar laços verdadeiros. Entender RAM é entender por que o seu smartphone, que deveria ser uma ferramenta de conexão, tornou-se o altar onde você sacrifica seu tempo e sua paz, em troca de validação efêmera. Não há como falar de mundo contemporâneo, sem citar Zygmunt Bauman e seu conceito revolucionário de liquidez. Bauman explica que vivemos em um tempo onde nada é feito para durar, onde as estruturas sociais, as instituições e, principalmente, os relacionamentos humanos perderam sua forma sólida. Na modernidade líquida, tudo é volátil. O emprego que você tem hoje pode não existir amanhã, e as conexões humanas são tratadas como mercadorias descartáveis. Bauman detalha como o consumo substituiu a cidadania. Definimos-nos pelo que compramos, e não pelo que somos ou acreditamos. Essa fluidez gera uma ansiedade constante, pois o indivíduo é forçado a ser flexível e a se reinventar o tempo todo para não ficar obsoleto. O filósofo polonês nos mostra que a liberdade que tanto buscamos veio acompanhada de uma insegurança terrível, transformando o amor em conexões fáceis de desfazer e a comunidade em uma rede de interesses passageiros. Ler Bauman é compreender o vazio existencial que surge quando tentamos construir uma vida sobre bases que estão constantemente derretendo. Embora tenha falecido no século passado, as ideias de Michel Foucault são o alicerce para entender como o controle funciona hoje. Ele nos ensinou que o poder não está apenas no Estado ou nas leis, mas circula em toda a rede social, em instituições como escolas, hospitais e famílias. Foucault descreveu o panóptico, uma estrutura onde todos podem ser vigiados sem saber quando, e como isso induz as pessoas a se comportarem conforme a norma. No mundo digital, essa vigilância se tornou absoluta. Nossos dados, curtidas e buscas formam um novo tipo de poder que não precisa de armas, mas de algoritmos. Foucault explica que o saber e o poder são inseparáveis. Quem detém a informação sobre a população molda a verdade. Ao entender a biopolítica de Foucault, percebemos como os nossos corpos, nossa saúde e nossos desejos são geridos por forças sistêmicas. Ele explica por que a liberdade de expressão muitas vezes parece uma ilusão dentro de bolhas digitais, que são monitoradas e manipuladas por grandes corporações de tecnologia. Complementando Foucault, Gilles Deleuze previu a transição definitiva para o que chamou de sociedade de controle. Se antes o confinamento era a regra, hoje o controle é feito ao ar livre, em fluxo contínuo. Deleuze percebeu que seríamos controlados por senhas, cartões de crédito e códigos de acesso. Ele previu o fim do salário fixo e a ascensão da formação permanente, onde o indivíduo nunca para de estudar ou trabalhar, vivendo em um estado de avaliação perpétua. O controle deleuziano é ondulatório e imutável. Ele não te impede de ir a lugar nenhum, mas registra cada passo seu, através do GPS e do consumo. Ele explica o fenômeno das corporações que não vendem produtos, mas serviços e experiências, que mantêm o usuário preso em um ecossistema. Entender Deleuze é entender o capitalismo de plataforma, onde liberdade de movimento é apenas uma nova forma de monitoramento, e onde o indivíduo se torna um divíduo, um dado estatístico fragmentado em mercados e perfis de marketing. Para entender as questões de identidade, gênero e as guerras culturais que dominam o debate contemporâneo, Judith Butler é a figura central. Sua teoria da performatividade propõe que nossa identidade não é algo fixo ou natural, mas algo que construímos através de atos repetidos, gestos e discursos. Butler explica que o mundo contemporâneo é um palco onde as normas sociais tentam ditar o que é aceitável, mas onde também surge a resistência. Ela nos ajuda a compreender por que as discussões sobre direitos humanos, minorias e subjetividade ganharam tanta força, porque estamos questionando as categorias que nos foram impostas.
Butler analisa como o poder se manifesta através da linguagem e como a precariedade, a condição de vulnerabilidade de certos grupos, é uma ferramenta política. Entender suas ideias é essencial para navegar pelo mundo da política identitária com profundidade, percebendo como a cultura molda nossa percepção sobre quem somos e quem o outro tem o direito de ser na esfera pública. Ao percorrer as ideias desses 5 filósofos, percebemos que o mundo contemporâneo não é um enigma insolúvel, mas um sistema com engrenagens identificáveis. Do cansaço de Hahn, à liquidez de Bauman, da vigilância de Foucault e Deleuze, à identidade em Butler, temos agora as ferramentas para parar de apenas viver os problemas e começar a analisá-los com distanciamento crítico. A filosofia não resolve as crises, mas ela nos dá a dignidade de entendê-las e a coragem de não sermos apenas massa de manobra de algoritmos ou sistemas de consumo. É fácil sentir-se impotente diante de forças tão grandes quanto a economia global ou o controle digital. No entanto, o conhecimento é a primeira forma de resistência. Quando você entende por que está exausto, porque suas relações parecem frágeis, ou como seus dados são usados, você recupera um pouco da sua autonomia. A consciência é o que nos permite traçar caminhos alternativos, buscar momentos de silêncio na barulheira digital e construir conexões sólidas em um mundo que teima em derreter. Espero que este mergulho intelectual tenha aberto novas janelas na sua mente. A filosofia contemporânea é um convite para o despertar. Se algum desses pensadores ressoou mais forte com você, eu encorajo, vá atrás das obras originais. Leia A Sociedade do Cansaço, ou Amor Líquido. O esforço da leitura e da reflexão é um antídoto contra a superficialidade que o mundo tenta nos impor. Lembre-se, pensar é um ato revolucionário em um mundo que quer que você apenas clique e compre. Qual desses filósofos mais descreve a sua vida hoje? Você se sente na sociedade do cansaço de Hahn, ou percebe liquidez de Bauman ao seu redor? Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar esse debate. Não esqueça de curtir o vídeo se ele te trouxe clareza, e de compartilhá-lo com aquele amigo que também está tentando entender o que está acontecendo com o mundo. Obrigado por acompanhar até aqui, mantenha a mente aberta, e nos vemos no próximo vídeo.